E aí, tá tudo bem com vocês? Mais uma vez aqui no canal Maíra Santônio. Bem, estamos a falar da representação de frações, tá? Fiz uma pausa dos vídeos sobre monômios e polinômios. Estamos ainda a falar da representação de frações, tá? Não se esqueça, subscreva-se no canal, dá um like, compartilhe, tá? Bem, vamos então falar de representação de frações, não é? Temos aqui 3 retângulos que eu fiz já antes de começar o vídeo, para não levar muito tempo a fazer, né? E o vídeo fica muito longo. Então fiz já os retângulos, tá? Agora vamos representar a fração de cada um desses retângulos. Bem, eu tenho aqui um retângulo, tá? Vamos supor que eu tenha um retângulo e divido o retângulo em 3 partes iguais na horizontal. Eu dividi o retângulo em 3 partes iguais na horizontal, tá? Eu já falei que o número, a quantidade que nós dividimos a unidade representa o quê? O denominador, tá? Porque numa fração nós temos numerador, que é o número que fica em cima, e denominador, que é o número que fica embaixo. Temos o traço de fração que separa os dois números, tá? Então, se eu divido uma unidade em 3 partes, quer dizer que o número 3 vai representar o denominador, tá? O que vai representar o numerador? Vai representar a parte que eu tiro, que eu tomo. Então aqui eu tenho uma fração. Se a fração tem um traço de fração, não é? Tem um traço de fração. E tem um número embaixo, que é o denominador, e um em cima, que é o numerador. O denominador vai representar as partes que eu divido o retângulo. Então temos 1, 2, 3 partes iguais do retângulo. E eu vou colocar aqui 3 no denominador. Agora, quantas partes eu risquei? Quer dizer, essas partes que eu risquei são as partes consideradas tomadas, que eu tomo, não é? Então, quantas partes eu risquei? 1, 2 partes. Então, eu risquei 2 partes, vai ficar 2/3. Este retângulo, do jeito que está dividido, do jeito que tem as partes riscadas, representa a fração 2/3. 2/3. O mesmo triângulo, o mesmo retângulo está aqui, não é? Então, o mesmo retângulo, não é? Eu vou dividir este mesmo retângulo em quantas partes? 1, 2, 3, 4, 5, 6 na vertical. Aqui divido na horizontal e aqui eu vou dividir em 6 partes na vertical, tá? Dividir em quantas partes? 6 partes. Então, o número 6 vai representar o quê? O denominador, tá? E quantas partes eu risquei? 1, 2, 3, 4, 5. Risquei 5 partes. 5 partes são as partes tomadas. Então, o número 5 vai representar o numerador. Numa fração, nós sabemos que tem um traço de fração, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, que são as partes que eu dividi o retângulo na vertical, representa o denominador. As partes que foram tomadas, 1, 2, 3, 4, 5, representa o numerador, que é 5. Então, esta fração é 5/6. 5/6. Tá? Então, temos aqui a primeira divisão na horizontal, não é? Com as partes tomadas, deu 2/3. A segunda divisão no mesmo retângulo, na vertical, tá? Dividimos em 6 e tomamos 5, deu 5/6. 2/3, 5/6. Agora, o mesmo retângulo dividido ao mesmo tempo na horizontal e na vertical e tomando as partes que já foram tomadas aqui, tomou-se 2, aqui tomou-se 5. A interseção das partes tomadas tem que nos dar a multiplicação desta fração com esta fração. A interseção das partes tomadas vai nos dar a multiplicação desta fração com esta fração, tá? Então, nós temos quantas partes tomamos no primeiro? 2. E quantas partes dividimos? 3. Então, temos a fração 2/3, que vai representar mesmo esta divisão que está aqui, tá? Vezes, qual foi a outra divisão na vertical? Foram 6 partes divididas e 5 partes tomadas. Então, 5/6, tá? Isso vai me dar igual a quanto? Eu sei que quando tem uma multiplicação de frações, eu multiplico numerador com numerador, denominador com denominador. Então, eu vou fazer assim.
2 vezes 5 no numerador e 3 vezes 6 no denominador, que será igual a quanto? 2 vezes 5, 10. E 3 vezes 6, 18. Então, esta aqui, 10 sobre 18, não é? Vai representar, não é, a divisão e as partes tomadas deste retângulo, que é a interseção dos dois. Tá? Então, vamos ver quantas partes divididas tem aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. 18. Quantas partes tomamos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tá? Então, é a interseção das partes que foram tomadas aqui e das partes que foram tomadas aqui. Nos dá 10 sobre 18. Tá? Representação de frações. Esta representa 2/3, esta aqui. 5/6 representa esta. E 10 sobre 18 representa esta. 10 18avos representa esta aqui. Tá? Bem, espero que tenham gostado da apresentação de fração, tá? Não se esqueçam, então, subscreva-se no canal, dá um like, compartilhe, tá? Muito obrigado.